Oi, gente! Estamos de volta ao Mergulhando na Reforma Íntima. E hoje a gente escolheu provocar um pouquinho. Por que falar de reforma íntima como projeto de vida e não só aquela velha lista de deveres que a gente precisa checar todo dia? E aí, pessoal? Pois é, Carol, essa distinção muda tudo. Já não é aquela expectativa de fazer 1000 pequenas obrigações e ganhar pontos. É outra coisa. É mais sobre preparar o coração para algo que vai atravessar os altos e baixos da semana, do mês, da vida, né? Total. A ideia aqui não é abrandar exigências. Quando a gente fala sem martírio, não quer dizer que agora está tudo liberado, cada um faz o seu jeito e pronto. É sobre mudar o foco, educar o sentir e o pensar, priorizar o que realmente permanece e encontrar constância nesse movimento, mesmo quando o cotidiano fica caótico. Acho interessante, porque é muito fácil transformar espiritualidade numa agenda para cumprir, igual aquelas metas de ano novo que ficam na porta da geladeira e nunca saem do papel. Só que a proposta desse episódio, e do livro também, é um pouco o contrário. É ser um fio condutor para a vida mesmo, para a nossa rotina cheia de imprevistos. É isso! E se prepara para mergulhar fundo com a gente, porque reforma íntima como projeto de vida é uma mudança de eixo. Não é só fazer diferente, mas viver de outro jeito. E tem aquele raciocínio que veio nos capítulos anteriores. Lembra lá do não é martírio? No começo, a gente desmontou a ideia de que crescer espiritualmente é só sofrer. E depois a conversa foi evoluindo. Não basta não sofrer à toa. Precisa ter método, uma ética de transformação mesmo. Sim, Felipe, no episódio passado a gente falou muito disso, sair do ciclo de autopunição, né? Ficar martirizando só alimenta ego, se a gente for honesto. A diferença agora é colocar a reforma íntima no centro do projeto de vida. Não só como um momento isolado de autoanálise, mas como um fio que costura tudo. E isso exige prioridade real. Porque senão o que acontece? Aquelas pequenas ações bonitas ficam perdidas entre 1000 distrações. Não tem musculatura para segurar. Então, o caminho do livro, e que a gente está tentando trilhar aqui, é: abandona o martírio, assume um método ético, inscreve a espiritualidade nos compromissos importantes. Projeto de vida, não tarefa de fim de semana. Acho que um dos grandes vilões disso tudo é o materialismo. E aqui não no sentido filosófico só, né? Mas como um estado psíquico-cultural que a gente respira diariamente. Materialismo é todo lugar onde a régua do real são os 5 sentidos. O prazer imediato vira prioridade e segurança, uma obsessão silenciosa. Perfeito, Carolina. A busca por segurança acaba criando dependência do que, no fundo, não se mantém. Cargos, papéis, objetos, até as próprias rotinas. E aí vem o medo. Medo de perder o que a gente se acostumou a achar imprescindível para a felicidade. E até pessoas. A gente se apega a tal ponto que acha que não pode ser feliz sem aquela pessoa do lado. E o que não faltam são exemplos do quanto uma relação baseada em posse pode ser doentia. Materialismo vai muito além do acúmulo de coisas, né? Ele invade a nossa vida afetiva. Meu cargo, minha opinião, minha ideia de fé, minha esposa, meu filho. Esse movimento alimenta uma relação de posse com tudo e gera medo constante de perder. O afeto fica refém dessa dinâmica de estabilidade impossível. Exatamente. E quanto mais investimos emocionalmente na posse, menos energia temos para cultivar virtudes e relações autênticas. O materialismo sequestra o nosso amor e redireciona tudo para sustentar uma zona de conforto que nunca é tão confortável assim. Se a gente olhar de perto, o apego é quase automático. Algo acontece, dispara um reflexo, surge uma emoção, aí tentamos dar sentido para a emoção com uma ideia, e logo já estamos agindo, sem nem perceber de verdade o que aconteceu. O interesse pessoal manda primeiro, a mente só justifica depois. Muita coisa vem desse tal mito da permanência. Aquela promessa interna de que a vida vai sempre obedecer nossos planos. Basta uma pequena mudança, uma contrariedade, e a reação é nada proporcional. Quando aquilo que é meu é ameaçado, nossa virtude mostra que era fina. Bem ruim descobrir, mas libertador também. Essa douradura moral que se desfaz quando a corda do apego é acionada. Acho que todos já passamos por isso. Tem aquela virtude que parece firme, mas na verdade é só fachada. Sim, o segredo é perceber esse circuito,
Se a gente não reconhece, segue reagindo igual toda vez, achando que está sem escolha. Mas olhar para isso com honestidade já é meio caminho para educar nossa liberdade interior. E é aí que entra o mito da permanência prometendo estabilidade total. Só que, irônico, isso só gera ansiedade e ressentimento se as coisas mudam. E mudam sempre, né? Sabe aquele culto à previsibilidade, ao controle de tudo? É exaustivo. Se qualquer mudança ameaça todo o nosso sistema, o sinal de alerta acende. Basta uma peça sair do lugar para a paz ir embora junto. Sinais de rigidez afetiva aparecem. Controle, intolerância, dificuldade em lidar com o diferente. No texto, Hermance fala sobre a importância de maleabilidade, capacidade de relativizar e desprender. Tudo que nos torna mais humanos de verdade. Como a gente falou em outros episódios, expansão é aprender a lidar bem com pluralidade, não só com as certezas confortáveis. Isso sim é maturidade espiritual. Lidar com o que não é fixo sem perder o próprio eixo. A síntese mais simples e mais revolucionária. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é sobre desprezar o mundo ou fingir desapego. É só um critério de prioridade. Quando os valores do espírito vêm primeiro, o resto encontra seu lugar natural. Isso reflete em tudo. Bens materiais deixam de ser fim e viram meios. Trabalho muda de sentido, vira serviço. Relações se tornam campo de aprendizado, não palco para dramas. As perdas, por incrível que pareça, passam a ser experiências de depuração. É legal lembrar, não é que o mundo perca valor, ele só ganha outro lugar na escala das prioridades. Para mim, isso tira um peso. Não preciso renunciar a tudo, preciso só reorganizar meu investimento afetivo. Fica menos conflito, espiritualidade e cotidiano caminhando juntos, cada qual no seu devido espaço. Acho até que fica tudo mais leve assim. Às vezes confundem brandura com passividade total, mas na verdade é o oposto. Brandura é a força de não reatividade. Não é deixar de agir, é agir sem ser comandado pelo ego ferido ou ansioso. E olha, sem brandura tudo degrada para dureza. A disciplina, sem mansidão interior, vira pedra. E disciplina desse tipo facilmente se compensa com prazeres superficiais, só para aliviar a rigidez. Brandura é o clima interior que favorece mudança sem violência. É uma energia paciente, uma escuta profunda, uma resposta consciente. Como a gente já falou antes, é uma presença que reordena os afetos sem tentar forçá-los. E tem efeito cumulativo. Aos poucos, hábitos mudam, respostas melhoram, os vínculos se tornam menos conflituosos e mais verdadeiros. Tem um ponto central aqui. Disciplina é meio, mas educação é o fim real. Não adianta só conter impulsos para sempre. A meta é adquirir novas qualidades para que a contenção perca sentido com o tempo. Gosto desse olhar, Carol, porque reforma sem martírio não relaxa a exigência, só muda o método. Não é castigo, é aprendizagem. O auto-amor entra aqui, não para dar licença e parar, mas para criar terreno fértil para desenvolver algo novo. É um auto-amor que não se acomoda, mas também não goza da própria dor, não fica se vitimizando. Protege daquelas fugas clássicas, voluntarismo cego e laxismo. Caminho do meio, sempre educativo. Quando a gente realmente embarca num projeto de vida assim, aparece uma força silenciosa, a tal resistência. E ela se disfarça de 1000 formas respeitáveis, tipo perfeccionismo, que adia tudo porque nunca está bom o suficiente, ou vitimização que põe culpa fora, dramatização que só consome nossa energia. A busca de aprovação, o querer consenso sempre, tudo isso pode só estar deslocando o foco. Não é para culpar, mas para enxergar. Reconhecer a voz da resistência já devolve liberdade de escolha. Senão, confundimos prudência com paralisia, cuidado com procrastinação, humildade com autoanulação, e nem percebemos. Verificar de verdade o fenômeno, porque, assim, não perdemos a chance de separar o joio do trigo. Bora agir, mesmo que pequeno, ao invés de negociar sem fim com a própria resistência. E tem o desafio do tempo, né? Tipo, quantas horas da nossa semana tem compromisso sério com esse projeto interior? Se for só 2 ou 3%,
É difícil criar continuidade suficiente para transformar algo profundo. Fica muito raso. Pois é, o projeto de vida não é uma planilha moralista. É uma forma de garantir que haja densidade e constância, que novas escolhas, com o tempo, adubem a nossa sensibilidade, que se tornem hábitos e não só tentativas isoladas. E aí a espiritualidade vira um modo de existir no mundo. Quanto mais constância, mais a gente consegue educar não só pensamento, mas o sentir, que no fundo acaba guiando tudo nas horas em que precisamos mesmo de maturidade. Temos dois quadros muito típicos. A pessoa que só sente estabilidade se todas as peças externas estão perfeitas. Status, aprovação, ausência de crítica. Enquanto tudo está no seu lugar, impera uma paz aparente. Perde uma peça e a ansiedade explode. E o outro quadro? Cumprir muitas práticas sem reorganizar tempo e atenção. A fé se torna um ornamento bonito, mas não o eixo das decisões do dia a dia. Não faltam palavras, só falta a palavra vivida. Quando o centro de gravidade passa para o que não é passageiro, tudo muda. O pacto de continuidade ensina o afeto a gostar do que antes só admirava de longe. E aí, a verdadeira transformação acontece, devagarinho, mas com raízes fundas. Então, para a gente fechar, reforma íntima sem martírio é possível, quando não negamos nossa sombra, mas também não ficamos ruminando o sofrimento. O segredo é educá-la com lucidez. Materialismo visto de dentro é apego, e apego é só uma redistribuição equivocada do nosso amor. E no fim, tudo gira em torno das prioridades: brandura como clima, resistência como alerta, educação como meta. O resto é consequência no tempo certo. A caminhada segue, sempre em construção. Muito obrigada para quem esteve com a gente. Lembra, próxima semana tem mais, então mantenha esse olhar atento para o que realmente permanece, mesmo quando a rotina apertar. Até a próxima, Felipe! Até a próxima, Carol! E obrigado a todos pela companhia nessa busca constante. Um grande abraço e até o próximo mergulho.